Hoje eu quero lhes falar acerca de um sonho, e vocês vão me acompanhar no Data Show. Eu tenho um sonho, eu acho que não é privilégio apenas de Martin Luther King, no dia 28 de agosto de 1964, em Washington, D.C., declarando o fim da segregação racial nos Estados Unidos e sonhando com um país no qual pudesse haver uma coexistência harmoniosa entre negros e brancos. Mas eu estou também com um livro do John Stott, considerado pela revista Time um dos 100 homens mais influentes do mundo. Foi conselheiro da Rainha Elizabeth, um pastor, e ele fala de um sonho. Ele termina esse livro Igreja Autêntica falando acerca de um sonho. E ele foi convidado para pregar no aniversário de 150 anos. Eu fico com vergonha de falar em inglês. O nome da igreja é All Souls Church, a igreja dos mortos. Porque foi inaugurada no dia de finados e recebeu esse nome. A igreja foi inaugurada em 1824. E no ano de 1974, ele é convidado para pregar um sermão apontando para o futuro. Uma igreja de 150 anos tem muito passado, muita história para contar. Mas agora precisa pensar nos novos desafios. Precisa pensar em quais são as pessoas que Deus deseja encontrar e abraçar através da sua comunidade. Ele termina falando de um sonho. E a cada tópico do meu sermão, eu pretendo ler partes do sonho de John Stott, o reverendo John Stott, falecido recentemente. E aí eu preparei o sermão, ele é curtinho, ele deve ter de 10 a 12 páginas. E aí Adler fez um slide para mim, porque se eu fosse fazer o slide, eu quero colocar tudo no slide. E aí você não consegue nem enxergar. E aí ele botou essa minha foto aí, eu gostei, fiquei assim meio com vergonha, mas deixei aí, eu tenho um sonho. E para falar desse sonho, nada melhor do que a gente abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, mas vale um recorte. Atos é um texto escrito por Lucas, que é médico, que é um baita historiador. Lucas é o único não judeu a escrever o texto bíblico. É o único pagão. É o único de fora da tradição de Israel. E isso diz muito, porque Lucas conta histórias que ninguém conta. Especialmente de um Jesus amigo dos pecadores. De um Jesus que se expõe para acolher aqueles que outrora não tinham lugar na comunidade da fé, especialmente na comunidade de Israel. Ele escreve o livro que recebe o nome dele, Lucas. Lucas significa iluminado. Ele faz uma pesquisa acurada de tudo o que aconteceu. É um relato histórico. E ele usa toda uma forma de pensamento dos gregos para poder falar para além do ambiente religioso. Isso aqui também é importante. Lucas e a comunidade lucana, como dizem os teólogos, fala de um tipo de igreja que é igreja para os de fora. Palavras do Dietrich Bonhoeffer. A igreja só é igreja quando o é para os de fora. É muito curioso. E Lucas, pelo fato de ser de fora e ter sido acolhido pela graça de Deus, só ele conta a parábola do publicano e do fariseu. Só ele conta a parábola dos dois filhos, o filho pródigo, o filho mais velho. Só ele conta a parábola do bom samaritano. E ele vai mostrando que Jesus veio para os seus. Palavras de João, lidas na semana passada por Tainá aqui. João 1, versos 10, 11, 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então agora ele é de todo mundo. E Lucas é alguém alcançado por essa graça, que agora quer contar sobre essa graça de um Deus que não é propriedade dos evangélicos. De um Deus que não é patrimônio dos católicos. De um Deus que não está circunscrito aos batistas. De um Deus que não é assim, não, é o patrimônio dos adventistas. Ele é o Senhor da história. Ele é o nosso Pai. É o que Jesus veio revelar. C.S. Lewis diz uma coisa bonita, que das 5 grandes religiões do mundo, se é que o budismo é uma religião, hinduísmo, judaísmo,
Está faltando um aqui. Hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, obrigado, meus amores, e cristianismo. Aí C.S. Lewis diz, de todas as 5 grandes religiões do mundo, só uma tem a prerrogativa de apresentar um pai gracioso. É o Evangelho. É Jesus. Jesus veio nos libertar do medo do Deus Todo-Poderoso e nos colocou no colo do Pai Todo-Amoroso. E essa é a singularidade da fé cristã. Um Deus gracioso. Sim, e daí, Simvaldo? E daí que agora a gente se relaciona com o Pai, longe da lógica do mérito. Eu mereço, eu fiz, eu orei o suficiente, eu me comportei da maneira correta, então eu estou sendo abençoado. Acabou a lógica do mérito, acabou a lógica do crédito, acabou a lógica da justiça retributiva. Ou seja, eu fiz por merecer. Não, ele é um pai gracioso, ninguém merece nada. E vale um recorte das reuniões do De Casa em Casa dessa semana, que estão sendo maravilhosas. Eu pude estar na casa de Lio e Tairone, o grupo facilitado por Djavan, e eu pude facilitar uma lição. E foi muito bom, porque a gente começou a lembrar da parábola dos 2 filhos, que a gente erroneamente chama da parábola do filho pródigo. E não é o filho pródigo que é o personagem principal. O personagem principal é um pai que ama os 2 filhos. Inclusive, os 2 filhos tão pecadores quanto. E aí alguém falou de maneira muito bonita, e faz parte da nossa leitura. Ela disse, a gente precisa se arrepender de verdade. A gente precisa, assim, abandonar o caminho mau e voltar para o Pai. E é verdade, mas é perigoso. Porque a gente começa a colocar o mérito no nosso movimento. A gente começa a colocar o mérito no que eu fiz de tão nobre em chorar, em me arrepender. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele se levantou e me porei a ir ao meu pai. E eu vou falar essa oração que eu estou decorando para ele. Aí a gente diz assim, engraçado. Porque num ambiente mais legalista, moralista, julgador, as pessoas gostam mais do filho mais velho. Irmã Isabel, que alegria te ver. Eu vou pedir uma salva de palmas à irmã Isabel. Dá um tchauzinho, meu amor. Que alegria te ver, minha linda. Meu Deus do céu, agora eu perdi as pernas agora, vendo a irmã Isabel. A Silas foi lá te ver essa semana, tirou foto da porta da casa. Estou chamando aqui, não achei a irmã Isabel. E a irmã Isabel está aqui hoje. Obrigado, Senhor. A gente tem uma tendência de achar que o mais velho que é comportadinho, faz tudo que o pai pede, ele é o melhor. E a gente deve ser crente assim. Aí outros mais progressistas, mais libertários dizem, não, o mais velho é um legalista, Deus não aceita esse tipo de vida, fica querendo ser merecedor. Bom mesmo é o pródigo, que teve coragem de pecar, mas depois teve um arrependimento genuíno e voltou. Tudo mentira, tudo interpretação equivocada. O filho pródigo não volta porque ele descobriu a graça do pai. Ele volta porque ele descobriu que na pocilga não estavam dando comida para ele. Ele não volta por causa do pai, ele volta por causa do pão. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Por que, filho pródigo, como um dos trabalhadores? Lê o texto. Ele diz assim, até os trabalhadores na casa do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui na pocilga. Ou seja, eu não quero o meu pai, eu quero o pão que o meu pai tem na casa para me dar. Sim, então esse aqui não tem um arrependimento genuíno. E o outro? O outro é uma confusão pior ainda. Porque o outro diz assim, eu faço tudo que o pai manda. E o pai nunca me deu um presentinho para eu comemorar com os meus amigos. Ah, entendi. Então você obedece o pai? Não é porque você o ama, você obedece o pai porque você quer um presentinho. E essa é a lógica religiosa, minha gente. Faz a campanha que Deus abençoa. Faz o bem, alivia o karma. Faz uma oração de madrugada que a fila é menor. Ora em nome de Jesus, que a oração move a mão de Deus. E a gente vai abrindo mão da maior dádiva do cristianismo, que é a graça de Deus, e a gente volta para o judaísmo. A gente volta para o islamismo, com todo respeito. A gente volta para o budismo, a gente volta para o judaísmo. A gente volta para uma relação meritocrata diante de Deus, em que, se eu fizer o movimento correto, Ele me abençoa. Toda essa longa introdução
é para você ler Lucas e dizendo, eu entendi agora, por que você está contando isso, não é, Lucas? Para arrebentar o pensamento religioso vigente de que Deus é movido pelas nossas oferendas. Quanto mais eu ofereço uma coisa legal para Ele, mais Ele me retribui. Isso é paganismo. Isso não é o Evangelho. Isso é judaísmo, com todo respeito aos irmãos judeus. Mas isso não é o vinho novo que Jesus veio trazer. E Lucas está dizendo isso. Qual é o efeito? Qual é o impacto desse Evangelho? Está aqui. Nós estamos aqui, assim, 100 dias. 100 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. E olha o que o Evangelho fez com a vida das pessoas. Eu ouvi ontem à noite, à 1h da manhã, um sermão. E o pastor disse, conversão não é mudar de Deus. A gente prega para as pessoas para elas trocarem o Deus delas pelo nosso, né? Então a gente sempre tem um Deus melhor para oferecer. É muito interessante. Não se discute futebol, não se discute política, não se discute religião. Mas a gente discute isso o tempo todo. E o tempo todo nós estamos dizendo para as pessoas assim, troca o seu Deus pelo meu. E esse pastor sabiamente disse, conversão não é trocar de Deus. Conversão é trocar de lógica. Porque eu passei na rua outro dia com Tati, e ela já foi nossa vizinha, uma querida. E ela agora está fazendo cada divulgação boa na cidade. Faço e desfaço qualquer relação amorosa. Marque uma consulta. Ela já foi vizinha da minha casa. E a igreja já usou a casa que ela usava antes. Inclusive, Manu era secretária da igreja e de vez em quando o pessoal buzinava dizendo assim, dona fulana está aí? Aí eu dizia, Manu, a gente está perdendo a oportunidade de pregar o evangelho. E eu estava com uma barbona grande. Eu falei, sexta-feira o negócio é vir de branco, nós dois. E quando buzinava, falava assim, não, dona fulana não está agora, o papai Simvaldo está na área. E valeria a pena, mas que pena que a gente não fez isso. Mas ontem eu vi assim, quase que um outdoor na rua. Faço e desfaço. Ou seja, a nossa querida, que deve receber o nosso carinho e oração, ela está dizendo, eu sou uma manipuladora de poderes espirituais. Então, você vem para uma consulta, diz o que você quer, paga a fatura e eu maquino as forças espirituais para elas agirem de acordo com o seu desejo. Aí você diz assim, Simvaldo, isso é feitiçaria, isso é coisa complicada, isso é magia, vamos pregar para ela. Aí a gente prega para ela. Aí um dia ela vem no culto e ela diz, eu quero esse Jesus agora. Ou seja, aparentemente mudou de Deus. Só que ela foi num culto de uma igreja que tem campanha do desencapetamento total. A rosa ungida. Terapia do amor. Peraí, eu fazia e desfazia relações amorosas. E agora tem um cara aqui que na sexta-feira faz terapia do amor. Eu pago uma oferta e ele ora para o cupido flechar quem eu quero. Ainda que quem eu quero já esteja com outra que passou na minha frente e fez um trabalho mais forte. Ou seja, eu mudei de Deus, mas eu não mudei de lógica. Está fazendo sentido? Qual é o sonho? O sonho é como uma igreja que vive à luz do que viveram os primeiros cristãos. É um texto prescritivo? O que é isso, Simvaldo? Você vai no médico, e eu estou precisando ir no oftalmo essa semana. Estou enxergando mais nada. Aí ele vai prescrever, eu já sei, vai prescrever um óculos lá. Eu vou ter que agora usar óculos, vai ser massa. Prescrição, aquilo que você tem que fazer. Atos não é um livro prescritivo. Atos é um livro descritivo. Inclusive, a Bíblia, na sua maior parte, é descritiva. Está descrevendo o que Deus está fazendo na história. Sabe para quê? Para o evangelho nos alcançar, Marildo. E a gente cai de joelhos dizendo, eu não aguento com tanto amor desse Deus. Eu não quero mais só o pão. Eu quero o Pai, Pai nosso que estás nos céus. Quando eu tenho o Pai e o Pai me tem, eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça. E eu não mais faço da minha prioridade o que é de comer, o que é de beber e o que é de vestir. Porque o meu Pai é tudo o que eu quero e preciso. E a nossa alma não tem fome apenas de pão. Não tem fome apenas de vestimenta. Não tem sede apenas de sobreviver. A nossa alma tem sede de amor. A gente quer ser amado. A gente quer saber que tem alguém que não dorme e não cochila porque nos ama. Não é porque está com insônia, preocupado. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Tem que cantar essa, Manu. Eu sou aquele que te ama, meu filho. Tu és o meu filho amado, a alegria da minha vida. Ok, Simvaldo, eu já entendi qual é o resultado disso.
Atos 2, 42 ao 46. Deixa eu ver se as vistas permitem. Depois me dá um sol maior aqui, por gentileza, que eu acho que eu consigo. Vamos lá. Todos que se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias aparecendo para pelo menos 500 pessoas. Ele foi assunto aos céus. 10 dias depois ele enviou o seu Espírito. O Espírito potencializou a igreja e a igreja começa a se organizar. Pedro prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas e eles começam a viver juntos. E como é que esse povo vivia? Eles se dedicavam de coração ao ensino, à comunhão, ao partir e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E semana passada vale a pena ouvir o sermão, porque falou muito sobre temor, a irmã Tainá. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Tinha sinal, tinha milagre, tinha um monte de coisa bonita acontecendo. Os que criam em Jesus se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Não é comunismo, não é socialismo, não tem esses caras famosos da história que também falaram um pouco disso, mas não viveram, hipócritas, mentirosos, ideologias idolátricas que só adoecem as pessoas e põem umas contra as outras, tanto o capitalismo quanto o comunismo. Tudo ídolo do nosso tempo, tudo moeda que tem duas faces totalmente tóxicas e não é melhor do que a outra. E nós ficamos brigando entre nós. É comunista, capitalista. É tudo divindade do nosso tempo. Muda-se o Deus. Permanece a mesma lógica. Eu quero converter o outro àquilo que eu acho que é melhor. E eu não quero então converter o outro a um Deus. Eu quero converter o outro a mim mesmo. Porque eu me acredito ser melhor do que ele. E eu me acredito sendo alguém que fez a melhor escolha. E ele é tolo por não ter feito. Se eu convidar para ele fazer a minha escolha, ele é sábio. Se não, anátema. É um maldito que eu não quero meia. Mas quando o Espírito veio, não. Está todo mundo junto. E todo mundo junto de pelo menos 40 nacionalidades, tá? Todo mundo junto de um mundo que estava presente em Jerusalém pela festa da colheita. Agradecer a Deus porque a chuva veio. Era tipo um São João da época. No Nordeste, se comemora no São João essa coisa de choveu, colheu. Por isso que tem milho, por isso que tem amendoim. É um jeito de dizer obrigado aos céus que mandou chuva para a terra. Planta no dia de São José, colhe no dia de São João. Aqui é Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, festa das colheitas. Esse pessoal se rendeu a Jesus. Eles compartilham tudo. Eles, meu Deus, eles vendem as propriedades sem ninguém pedir. Não tem assim aquele apelo, você tem um terreno, aleluia. O Senhor está dizendo que você deve vendê-lo. E não deve dar apenas o dízimo, você deve dar o trízimo. Trízimo é 3 vezes o dízimo. E eu sei que a igreja evangélica está conhecida no Brasil como uma comunidade que viola pessoas, abuso espiritual, escândalos financeiros. Só que uma pesquisa feita em todo o mundo, Lausanne 3, uma reunião na Coreia do Sul que reuniu líderes de todo o mundo para discutirem o impacto da evangelização no mundo. O relato traz uma tristeza que eu compartilhei no grupo da igreja. Apenas 1% dos nossos rendimentos no mundo nós destinamos à missão do reino de Deus. Eu sei que você já criticou muito o dízimo, e eu sou um crítico do dízimo. O problema é quando o nosso ídolo se torna o dinheiro, a gente critica quem pede o dízimo. Para quê? Para não dar nem 1%. A gente olha os caras da televisão lá pedindo para a pessoa dar tudo, vender o terreno e dar, e a gente diz, isso é um iludibriador. Isso não é o evangelho. O evangelho é da graça, não precisa dar nada. Nem 1%, né? Pois é, quando o Espírito Santo aviva a igreja, ninguém pede nada. E o pessoal tem uma liberalidade. Por quê? Porque eu agora sou tão dependente do meu pai que eu não dependo mais da minha poupança. Tem tanta transparência nessa comunidade e tem tanta gente precisando, quem tem dá um pouco do que tem para que quem não tem tenha pelo menos um pouco. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. O dinheiro não era para dar vida boa para os líderes. O dinheiro era para dar vida justa para quem não tinha vida. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares
de casa em casa. Esse texto, em outras traduções, diz: de casa em casa se reuniam para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Eis que surge no mundo, no Império Romano, há 2000 anos atrás, em meio a uma perseguição política, em meio ao Império de César, um povo que é generoso. Inclusive, se você ler Justo Gonzalez, que narra a história da igreja, ele vai dizer assim, que os romanos ficavam estupefatos de verem pessoas que cuidavam, inclusive daqueles que as maltratavam. Quando a Bíblia diz, eu já expliquei isso, mas vale a pena ver de novo. Quando a Bíblia diz assim, quando alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Você não tem ideia do que é isso? Era um soldado romano passeando e via um judeu trabalhando. Ele dizia assim: levanta, me acompanha. Ande comigo aqui 1 quilômetro com essa pedra no ombro. E aí o judeu, debaixo de uma opressão, um sistema de praticamente uma escravidão, pegava a pedra e andava 1 milha. E olhava para o soldado e dizia: sim, senhor, faz o que com a pedra? Faz nada, anda mais uma. Para quê? Para eu te humilhar. Para eu dizer que o poder é nosso. Agora você pensar que essa igreja cuida de um soldado desse ferido na guerra. Pensar que os hospitais nasceram da fé cristã. Que a princípio, Fátima, cuidava dos doentes dentro de casa. Quais doentes? Seja ele quem for. Uma generosidade que movia o mundo, que impactava. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês foram batizados pelo meu amor. Não tem lógica de mérito. Senhor, mas esse cara nos bateu na face e ainda bateu na outra. Como é que a gente vai cuidar dele? Amem os seus inimigos. Romanos 12, 21. Não correspondam o mal com o mal, mas correspondam o mal com o bem. Mas isso é por força própria? Não. Isso é um batismo da vida de Deus. É Cristo vivendo em nós de tal modo que esse viver de uma comunidade se torna uma inspiração. Vocês são uma cidade edificada sobre um monte que ninguém pode esconder, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não estou falando de fazer obra social apenas. Eu estou falando de perdoar o ex que não paga pensão. Perdoar não é abrir mão da pensão, não, tá? Se precisar, manda uma medida protetiva, entra na justiça, faz o que é legal e resguarde o direito da família, mas não ficar se carcomendo por dentro, odiando e desejando o mal. O direito precisa ser resguardado, mas o meu coração não vai ficar adoecido. Eu te perdoo. Eu não quero carregar esse mal-estar dentro de mim, diante do mal que você me fez. O mal que você me fez, Deus transformou em bem. E eu quero que o Senhor te abençoe. Agora, os meus filhos e nossos, que você não está querendo bancar, quase 50% dos lares brasileiros são mantidos e providos por mulheres. Cujos homens foram embora, sumiram, deram linha na pipa. E elas têm que dar conta do recado. Onde é que está a igreja para cuidar dessas mulheres, hein? Onde é que está a comunidade que partilha, que audita o recurso para ele ser bem utilizado e que espalha bondade para todo mundo? Está aqui, em Atos. Texto descritivo. Para que ao lermos o texto a gente fale: ai meu Deus, a gente está longe disso, mas a gente queria. Eu tenho um sonho. Verso 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Isso aqui para mim é muito bonito. Porque Paulo, antes Saulo, era perseguidor da igreja. Ninguém pregou assim para Saulo que a gente saiba. Foi Jesus que teve que pregar. O cara era tão bandido, tão terrível, tão cruel, em nome de Deus, tá? Porque ele perseguia os discípulos de Jesus achando que estava prestando um culto para Deus. Inclusive ele consentia, Marcelo, na morte dos primeiros discípulos de Jesus. Basta você ler Atos 6, Atos 7. Estevão é morto e as roupas de Estevão são colocadas aos pés de Saulo. E o texto diz: e Saulo consentia na morte. É tipo assim: faz isso mesmo. É isso que a gente faz com herege. Quem não pensa como a gente, quem é de outra religião, quem tem outro Deus, estaca no coração de vampiro.
Saulo. Aí Jesus aparece para Saulo. Saulo se converte. Dia após dia, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. A igreja não salva ninguém, tá? Não é a igreja que salva. Eu sei que há uma soteriologia, doutrina da salvação, especialmente dos irmãos católicos, que quem Deus tem Deus por pai, quem tem Deus por pai, tem a igreja por mãe. Isso aqui é aula de teologia para aquecer seu coração para pós-graduação. Na perspectiva católica, e eu falo com o maior respeito, vocês sabem que eu sou um pastor mariano, minha filha chama Maria, então tá tudo certo. Acho que eu sou mais católico do que protestante. Inclusive, vou falar no culto de formatura de Maria de Fátima e vou falar sobre Maria. Aí termina o culto, o padre fala, quer dar uma palavrinha aqui domingo na igreja? Não, eu falo, estou à disposição. Não sei se o pessoal da minha igreja vai topar, mas eu estou à disposição. Então, assim, a soteriologia católica, ou seja, a doutrina da salvação, ela vem depois da eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Ou seja, primeiro você encontra a igreja, aí depois você encontra a salvação. O protestantismo é ao contrário. Eu sou salvo por Jesus que aparece na estrada de Damasco, eu caio no chão, me converto. Aí Jesus olha e fala, ele não pode ficar só. Eu preciso levar ele para uma comunidade. Agora, eu fico imaginando Jesus salvando pessoas e olhando para as igrejas dizendo, para onde eu posso enviar Saulo de Tarso, que nasceu de novo? Para onde eu posso enviar Djavan e Flávia? Eu vou levar Dani para onde, hein? Essa comunidade é tão atraente, é tão linda, é tão batizada do Espírito, que eu acho que Jesus olha e diz, agora eu achei um lugar, eu estou salvando o pessoal, eu vou mandar para aqui, para Jerusalém. Porque aqui tem um tipo de vida que sinaliza, Maria, para o mundo o que é o Evangelho. Meu Deus, se a gente acreditasse nisso de verdade, a gente se esforçaria muito mais para construir ilhas de justiça. Tem corrupção ali, tem abuso de criança acolá, a gente chora por isso. Aqui não. Aqui não tem abuso de autoridade. Aqui nós vamos proteger nossas crianças. Aqui, meu querido, cuidado como é que você trata a sua mulher, senão a gente te pega no final do culto, hein? A gente te pega, meu irmão. Aqui não tem violência doméstica. Pelo menos não deveria. Por quê? Porque aqui o Espírito de Deus é tudo em todos. E aqui a gente reproduz a vida do Jesus de Nazaré em comunidade. É isso que está acontecendo ou não? O que aconteceu com a gente? Que esse não é o sonho da... Você tem, meu irmão, minha irmã. Você ainda sonha uma comunidade? Você ainda sonha um lugar assim? Deixa eu ler Atos 4, 32 a 37. Sem comentários, porque eu acho que já tem comentário demais. Tudo isso é só a introdução, tá? Eu começo a pregar agora, só termina à noite. Você é o nosso convidado. Um pastor falou assim, pastor, que hora termina o culto? Ele era convidado. Aí o pastor falou, não, 15 para meio-dia e tal. Aí ele falou, rapaz, mas Deus me deu uma mensagem que vai passar. Se eu posso pregar até meio-dia e meia? O pastor presidente da igreja falou, pode. Você pode pregar até 1 da tarde, até 2. Mas eu só não garanto que o pessoal vai ficar. Quando der 15 para meio-dia, o pessoal vai embora. Agora o irmão está livre para ficar pregando. Então, vocês estão livres também, tá? Todos os que creram, Atos 4:32, estavam unidos em oração. Não, perdão. Estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens. De modo que compartilhavam tudo o que tinham. Que coisa! Textos correlatos. Lucas está olhando para aquela comunidade dizendo, meu Deus, que jeito de viver maravilhoso. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Uma igreja engraçada. Uma igreja entusiasmada. Em dentro. Theos, Deus. Entusiasmo. Deus dentro. Deus está dentro desse povo todo aqui. Que igreja graciosa, gostosa, maravilhosa, bem-humorada. Entre eles não havia necessitados. Isso aqui é uma fala de Deus no Deuteronômio. Que não haja pobres entre vocês. Como assim, Senhor? Jesus diz que sempre vai haver. Pois é, o sempre vai haver não que a gente não vai se imbricar nessa causa. Na comunidade não vai ter. No mundo vai ter, porque o mundo funciona numa outra lógica.
Mas na comunidade não havia necessitados. Por que que não tinha necessitados lá? Pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos pés dos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Ó, não era no bolso dos caras, tá? Eu preguei ontem na igreja pastoreada pelo pastor Joás. Eu saí 11 e pouca da noite e Manu é uma celebridade lá. Não se fala em outra coisa, a não ser Manu, professora de canto. Ah, pastor, porque Manu? Ah, pastor, porque Manu? Eu falei, eu vou embora chamar Manu para vir pregar, porque eu ouvi a Manu aqui. E a gente conversava sobre um momento em Vitória da Conquista que alguns de vocês congregaram nessas igrejas. E davam primícia. Sabe o que é primícia? É assim, dá 10% para a igreja e dava 10% do salário para o apóstolo. 10 para a igreja e 10 para o apóstolo. E eu estava numa mesa com o pessoal que passou a vida dando. Aí eu pego o pacto de Lausanne, o relatório de Lausanne e digo, os cristãos de hoje não dão nenhum. Os de ontem davam 20. E o apóstolo e os apóstolos ficaram ricos. E o necessitado continuava necessitado, porque tinha gente, Camila, que dava o que não podia para fazer as pazes com Deus, porque diante de um Deus todo-poderoso que coloca medo, se você não der o gafanhoto, o migrador, o cortador vai visitar você. Se você não der na igreja, vai gastar na farmácia. Tem pessoas que dizem, amor, faz logo o Pix, amor, em nome de Jesus. Chega de farmácia. A lógica do medo. Aqui não, é graça. Ninguém mandou, não. Sabe de um, tem um terreno lá, parado, guardando aquela terra lá, o futuro, quando a necessidade chegar. A necessidade chegou. Chegou. Os necessitados estão na comunidade. Eu ouvi de uma irmã que está aqui no auditório, que foi acolhida por uma família, e na dor, ela disse, eu não sei o que fazer para comprar, me permita, minha irmã, e está o seu nome guardado na minha alma. Falta um dia para começar as aulas e eu não tenho dinheiro para comprar o material da minha filha. Aí essa família disse, a gente tem aqui uma reserva para quando a necessidade chegar. A necessidade chegou. Não foi a minha, foi a sua. Só que a sua também é minha, porque você é minha irmã. Está pago o material. Está pago. Que comunidade é essa? Não foi o pastor, o culto, o domingo, o clero, o templo. Sabe o que foi? Foi a mesa. Foi o pão. Foi a compaixão. Foi o acolhimento. Foi a graça de Deus. Aí eu estou fazendo uma reservazinha, pastor, você sabe, a necessidade chegou. Chegou, irmão. Tem um pessoal necessitado na igreja. Tem vaquinha na igreja para comprar óculos para uma irmã que está fazendo tratamento oncológico. Tem cuidado com a viúva que passa meses sem receber a sua pensão, porque tem um trâmite do INSS, que quando não está em greve, está demorando de atender. Quando atende, por vezes, oprime as pessoas na perícia. Aí tem uma comunidade que diz, não, aqui a gente não te julga, a gente te acolhe, a gente te ama. Meu Deus, eu disse que não ia comentar. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Oh, coisa linda. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Sim, e daí? Quem é esse rapaz? Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Para quê? Para os caras escolherem um carro de aniversário e saírem tirando onda, dizendo, Deus me deu o carro através da minha igreja. Não, Silvio Santos. O dinheiro é para que seja socializado na comunidade. Amém, meus irmãos? Então, deixa eu começar o sermão. A igreja é Cristo existindo em comunidade. Quem é esse cara? Um pastor alemão, mas não é um cachorro, tá? É um pastor alemão. Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, morto nas mãos de Hitler em um dos campos de concentração. Ele escreve boa parte da sua teologia preso pelo nazismo. Inclusive, ele monta um plano para tentar matar Hitler, tá? Aí você pensa se está certo ou se está errado. Como é que faz com esse faraó aí, meu Deus do céu? Será que eu posso ser um Moisés? É Dietrich Bonhoeffer. E ele escreve boa parte da sua teologia, inclusive o sermão do casamento de uma sobrinha no campo de concentração. E vale a pena você ler o livro dele, Discipulado,
você chorar muito. Ele fala de uma graça barata, de uma igreja que se livrou do legalismo, do moralismo, da religiosidade, do medo de Deus, mas abraçou uma graça barata, que não exige sacrifício, que não exige discipulado, que eu não tenho que me doar, que não me faz ser rasgado por amor a Deus. Paulo escreve a Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Mas não, tem um pessoal que assim, eu quero a Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Tipo assim, Deus é o cara lá de cima, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder. Legal, legal. Minha irmã cantava Xuxa e a teologia da graça barata. Negue-se a si mesmo e vem ser Cristo de novo. Vem ser um corpo que se rasga para que haja vida. Se não rasgar, se não é sacrifício, não é automutilação, não é pagar promessa. É assim, eu não precisava fazer nada. Mas eu fui tão cativado pelo teu amor que eu não consigo não responder ao sofrimento que está de não tem problema. Não precisa ser igual, precisa ser unido. É diverso mesmo, é plural, é dinâmico. A graça de Deus é multiforme. A graça de Deus tem muitas formas. Tem um que é mais presbiteriano, o outro é mais batista, o outro é mais pentecostal. Aleluia, glória, glória, glória. Mas é unidade. E a gente está junto nessa parte. Estamos juntos. É o corpo vivo de Cristo, é a comunidade dos discípulos de Jesus. Nas palavras de um teólogo, que eu já não posso mais colocar o nome, porque se eu colocar o nome por causa da sua ideologia política, você já não acolhe a premissa. Aí eu tive que tirar. Adler colocou o nome, no sermão tem o nome. Aí eu tirei. Porque você vai dizer, lá vem esse pastor pregando coisa de... Aqui, fica só com a ideia. A igreja é o novo homem coletivo criado por Deus. Que é referência bíblica? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Quem é o discípulo de Jesus? É alguém que é uma nova criação, conectada a outros que nasceram de novo e que agora juntos são o tipo de ser humano que Deus sonhou. Já não é mais segundo Adão, é segundo Jesus.
Porque Deus em Jesus se fez gente para fazer da gente gente como gente deve ser. Ah, Senhor. Olha que bonito. O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Deus se fez gente. E a igreja? A igreja se fez verbo. Quais são os verbos Kelly, teóloga Kelly, que está ali entre nós? Quais são os verbos da igreja e tem a ver com a missão e a visão da nossa comunidade? E as coisas estão intercambiáveis. Você pode dizer junto comigo? Todo mundo junto? 1, 2, 3. A gente vai ver isso na Bíblia e nos textos de Atos. Comunicar tem a ver com a palavra grega querigma. Grega. A igreja é a comunidade querigmática. O que é isso? É a comunidade que proclama o evangelho, que verbaliza o evangelho, que prega com palavras e ações, com discursos e obras, que prega a partir de uma anunciação e de uma manifestação. Se você ler Atos capítulo 1, verso 1, Lucas diz assim de Javan: passo a dizer a vocês tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O evangelho não é um discurso. O evangelho é uma vida. E essa vida vivida é anunciada. Isso é o querigma. Relacionar é koinonia. Quem já foi num retiro, koinonia, grupo de adolescentes, koinonia, palavra grega, significa relacionamento, comunhão. Somos assim, somos um monte de batata diferente, mas que por causa do evangelho virou um purê de batata. Eu não deixei de ser eu, mas eu também sou você. Não são mais dois, somos um por causa de Jesus. Eu não perco minha individualidade, nem no casamento. Conjugalidade é individualidade, mais individualidade igual conjugalidade. Eu mais você é igual a nós três. Nós três? Que três? Eu, você e Deus, né, amor? Não, não. É eu, você e nós dois. E se quiser Deus também, aí já fica 4. Eu, você, nós dois e Deus. Aí uma só carne. É uma só carne. É porque eu, sendo eu, abro mão de ser só eu e quero ser um com você, sem deixar de ser eu. Isso aí a gente explica no gabinete pastoral, qualquer hora dessa. Quer dizer, vai ter podcast para casais. Em abril, prepara. Dona Tati, minha esposa, vai participar de um podcast. Vocês não sabem o que Tati vai contar aqui. Talvez eu perca o emprego, mas louvado seja o nome do Senhor. A igreja é a retomada em Jesus do propósito eterno de Deus para a raça humana. Como é que Deus quer resolver o problema da raça humana? Segundo a fé cristã, segundo o evangelho, segundo Jesus. Você pode crer em Jesus do seu jeito, eu lhe respeito. Mas o Jesus revelado na Bíblia Sagrada, que é a maior fonte histórica de revelação sobre Jesus, diz isso aqui. Que Deus está, a partir da igreja, retomando o propósito que ele tinha para a raça humana desde sempre. Por isso eu sonho com uma igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando assim da igreja de Jesus na face da terra. Eu estou falando de uma igreja local. Uma comunidade identificada no tempo e no espaço. Uma comunidade que tem uma liderança definida, uma hierarquia consolidada, que tem um lugar de encontro, que tem uma agenda, que tem um calendário, que tem as pessoas que fazem parte, que tem os seus ministérios, dons, talentos, habilidades distribuídos entre a multidão. É uma comunidade local. O que é isso, Simvaldo? A igreja de Corinto, a igreja de Bereia, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, as igrejas do Novo Testamento. Por que, Paulinha? Eu estou indo no modo 2.0. A palavra igreja aparece no Novo Testamento 114 vezes. Eclésia significa chamados para fora. Cris, a palavra igreja não é uma palavra criada pelos cristãos. A palavra igreja é criada pelos gregos. O que era a igreja? A eclesia dos gregos. Era mais ou menos assim. Eles estavam morando no bairro e aí faltava o sinal da Wi-Fi. Claro que eu estou dando uma melhorada na história. Não tinha Wi-Fi. Assim, a iluminação pública com tocha acesa. Está faltando energia aqui, os meninos estão no buraco. Cadê o asfaltamento? Cadê o esgotamento sanitário? Aí eles chamavam um presbítero. A gente só sabe isso da Bíblia. Mas isso é a história da Grécia. É a polis grega. O presbítero era tipo o líder do bairro. O síndico do condomínio. O presbítero saía na rua dizendo: vai haver uma eclésia. Vai haver uma eclésia. A palavra significa o quê? Chamados para fora. Sai de casa e vamos discutir os problemas da comunidade. E eles discutiam e resolviam. Aí Jesus, em Mateus 16, 18, pela primeira vez na Bíblia, aparece a palavra igreja. E Jesus diz, depois da declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus disse, não foi homem, não foi carne, não foi alguém que te revelou isso. Foi o Espírito Santo que revelou. E sobre esta pedra, aí tem uma discussão entre católicos e protestantes. Porque para os católicos, a pedra é Pedro, o primeiro papa. Sobre Pedro eu vou edificar a minha igreja. É assim que eles interpretam. Outros dizem assim, a pedra é Jesus. Aí outros dizem, não, a pedra é a declaração de Pedro. A igreja nasce a partir dessa declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você escolhe a sua interpretação. Fato é que Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Sim, Jesus, mas a gente conhece a eclésia dos gregos. Pessoal que sai para fora. É isso que eu estou fazendo mesmo. Eu estou tirando vocês de vocês mesmos. Vocês agora vão vir para mim. E eu vou colocar meu espírito dentro de vocês. E vocês vão resolver o problema do mundo. Ah, eu pensei que o senhor só ia levar a gente para o céu. Tirar a gente do Egito. Tirar a gente da opressão de Roma. E dar uma sombra e água fresca para a gente ficar igual o anjo lá. Eu queria ir para lá. Se eu pudesse estar lá. Não queria voltar. Só para ver o frente a frente com o Pai. Obrigado, irmã Cassiane. Obrigado. A gente vai cantar, vai ficar lá. Mas antes de ir para lá, irmã Cassiane, nós somos eclésia. Sai de ti mesmo e vem viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus, hein, Jesus? Vocês não lembram a primeira anunciação do evangelho para os pastores no campo? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Não entendi isso, Valdo. Deus é glorificado quando o mundo é pacificado. Peraí, não entendi de novo. Deus só é glorificado quando o mundo é tocado pela paz que excede todo entendimento. Quem tem essa tarefa? A igreja. A igreja de Jesus. Deixa a igreja voltar ali, que o negócio está tão quente aqui, pentecostal, que a gente... Então, a palavra igreja, eclesia, aparece 114 vezes. 5 vezes é uma eclésia dos gregos. Uma multidão se reuniu para discutir um tema lá. Aconteceu isso em Éfeso 19. Ou Atos 19, contando o que aconteceu em Éfeso. Uma reunião, uma discussão. Eclésia, 5 vezes. 5 outras vezes, na carta aos Efésios, igreja aparece mais ou menos como a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Mas aí tem uma discussão. Tem teólogos que dizem, não, aqui é a igreja local. Aí outros dizem, não, aqui é a igreja espalhada na face da terra. Certo? 5, 5. Só que das 114, 95 vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, está falando da igreja Peniel, Betel, Batista da cidade. Está falando de uma comunidade local de cristãos. Então, eu não sonho assim, a igreja de Jesus unida, igual teve em Conquista, né? Todo mundo com camisa roxa, dizendo que ia ter uma unidade. O pessoal raspava a cabeça, usava roupa de saco, passava cinza na cara e dizia que ia ter uma unidade. Nada disso. Nada disso. O povo continua brigando, a igreja dividindo, é uma confusão. Porque os católicos têm algo muito bonito. Eles prezam primeiro pela unidade. Então pode ter canção nova, pode ter Padre Júlio Lancelotti, pode ter Joseph Ratzinger, Bento XVI mais tradicional, pode ter o Papa Francisco, unidade, nós estamos juntos. Bento XVI quis romper um pouco com a canção nova, mais pentecostal, mais avivada, mas é unidade. Os protestantes não. Eles estão em nome da verdade. E em nome da verdade eles vão brigando. Quando eu penso no sonho de Jesus de uma igreja, é um monte de ilhas de justiça, ocupando espaços geográficos e vivendo à luz do evangelho, batizados pela ternura de Deus, como essa igreja em Jerusalém, e no seu contexto, sendo um sinal visível da presença de Deus no mundo. Eu ainda sonho com a igreja, essa comunidade dos relacionamentos, da amizade. O rosto tem nome, o nome tem uma história, e a história vai sendo tocada por outras histórias. Nas palavras de Hans Burke, o reino de Deus é um reino de amigos. Eu não chamo vocês mais de servos, eu os chamo de amigos. Não é um auditório, não é assim um negócio frenético, luz apagada,
todo mundo assim, só querendo voar para o céu. Que bom quando tem aqueles momentos que somos arrebatados da ternura do amor de Jesus, mas quando termina aquilo, é assim, como é que tudo que a gente está experimentando pode reverberar numa eclesia, ou seja, numa vida que me faz sair de mim mesmo para abençoar os problemas da minha comunidade. Eu experimentei a graça de Deus na vertical e agora eu desdobro o amor de Deus nas relações horizontais. Por isso que Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem esteja? Quem disse isso? Deus. Como é que Deus cria um homem, coloca no jardim, conversa com o homem todo dia e diz que o homem está só? É porque uma pessoa só com Deus é uma pessoa sozinha. Porque Deus jamais está sozinho. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E o ser humano só é completo nas relações de amor. Disse o poeta, o amor não vive sozinho. Amar é se relacionar. Amar é dirigir afeto numa direção. O homem está dirigindo afeto para Deus e Deus está dizendo, mas você está só, porque você não está dirigindo afeto para um igual a você. Eu, o Filho e o Espírito somos iguais. Você é semelhante a mim. Eu preciso criar uma igual para que vocês vivam em comunidade, koinonia. Por isso que a gente sonhou em ser uma comunidade cristã essencialmente relacional, koinônica, da comunhão. Por isso que não tem culto de campanha meio de semana. Tem um convite para ir para uma casa, 20, 30 pessoas, e ali a gente poder falar um pouquinho dos nossos corações, fazer amizades e fazer valer Atos 2:42, quando diz, os que criam estavam unidos. Os que criam faziam orações juntos. Os que criam dividiam e compartilhavam suas propriedades juntos. Ou seja, a salvação é pessoal. Jesus salva lá na estrada de Damasco, Saulo. Mas Jesus pega Saulo e coloca dentro da comunidade. É verdade. E tem comunidade que não quer receber Saulo. Ele é perigoso, né? Jesus chamou Ananias e disse, vá na rua direita, lá de Damasco, porque tem ali um instrumento para mim escolhido desde o ventre. Vai lá pregar para ele. Aí Ananias falou, eu não. Ele está matando todo mundo, eu tenho medo dele. Aí Jesus disse, ele é para mim um instrumento escolhido. Ah, se a gente fosse para as relações assim. Ah, esse patrão meu é um saco. Ah, mas vai que ele é um instrumento escolhido de Jesus. Ai, meu Deus, mas eu tenho tanto medo dele. Como é que eu posso me aproximar no poder do Espírito? Não apenas com uma pregação, mas com uma manifestação, acompanhada por uma pregação. René Padilha disse que evangelização é uma ação que exige explicação. Por que você me amou desse jeito? Ah, é uma longa história. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Posso te amar hoje? Posso cuidar de você hoje? Posso ser seu amigo hoje? Podemos construir esse ambiente onde as pessoas não são diferenciadas pela cor da pele, pelo status social, pelo cromossomo a mais ou a menos. Onde as pessoas são amadas pelo que elas são. Pensar numa comunidade que quando alguém que fez programa a noite toda, alguém que se automutilou, que usou cocaína, que transou com todo mundo, acordou de manhã, de domingo, soberbado pela vida. E alguém dizer assim, ali tem uma comunidade que não vai zombar, que não vai te violar, vai te amar. Ah, mas como é que eu vou com essa roupa? Não, o pessoal lá vai te amar. Ninguém vai abusar de você. Ah, eu sonho com a comunidade que Deus olha para alguém que está só e diz, não é bom que você esteja só. Eu vou salvar você. A salvação é pessoal, mas a vida cristã é comunitária, koinônica, relacional. Uma comunhão que expressa a vida do próprio Cristo, porque ninguém entra na presença de Deus sozinho. Toda vez que você chega diante de Deus, ele pergunta do pastor Fábio Ito da pós-graduação, onde está? Chegou na presença de Deus, Deus vai perguntar assim, e seu irmão está onde? Você veio sozinho? Você não é uma eclesia chamado de si mesmo para viver em comunhão? Você entrou na minha presença, mas meu nome é Pai Nosso.
Quais são os irmãos que você está trazendo, Simvaldo? Você chegou aqui agora só falando de você, Simvaldo. Eu acolho você porque eu sou teu pai. Mas eu prefiro ser chamado de Pai Nosso. Ninguém entra na presença de Deus sozinho. Por que um de casa em casa? É estratégia de crescimento? Não. É uma estratégia de relacionamento. Porque nessa reunião aqui, vocês não vão ter o privilégio de conhecer Camila, minha amiga. Muita gente vai terminar o culto, o pastor falou demais, já tem que sair ligeiro. Aí tem hora que você briga até no trânsito, né? Ô, incompetente, tá vendo que eu tô dando ré, não? Ah, meu Deus do céu. Será que não dá para ser Jesus ali no trânsito? Mas no de casa em casa, se Camila chegar lá, ela vai dizer, ah, gente, eu cheguei em Conquista. Posso fazer um merchan? Eu sou de Caculé. Eu trouxe uma empresa chamada Mr. Wiz. Eu quero ensinar empreendedorismo a partir também do conhecimento da língua estrangeira. Mas o que eu quero mesmo é abençoar pessoas. E eu sou de outra tradição religiosa. Mas eu me senti respeitada. Eu queria te conhecer também. Você quem é? Ah, eu sou a Fabiana. Estou na comunidade desde o nascimento da igreja. Não é bom que Camila esteja só. E não é bom que Fabiana deixe Camila sozinha. Mas numa multidão dessa não dá. Tem que estar mais perto. E aí, para testar a sua visão e eu tirar onda de que não sou eu apenas que estou sem enxergar, está aqui 25 mandamentos recíprocos, os uns aos outros. Deixa eu ler só 5. Amem-se uns aos outros. Não mintam uns para os outros. E a referência é bíblica. Aceitem-se uns aos outros. Confessem os seus pecados uns para os outros. Saúdem-se uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Não mordam e nem devorem uns aos outros. Isso aqui é só para crente pitbull. Tem um crente pitbull. Tem o pastor alemão e tem um crente pitbull. Deixem de julgar uns aos outros. Olha a roupa dela, olha o cabelo, ela não guarda o sábado, ela não é do reteté. Para de julgar, pelo amor de Deus. Não tenham inveja uns dos outros, não falem mal uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns dos outros. Perdão pela mentira, disse que ia ler 5, li tudo. Sonho com uma igreja essencialmente relacional. Eu tenho um sonho, eu sonho com uma igreja que não seja ativista. Culto segunda, culto terça, culto quarta, culto quinta, culto quarta tarde. E a pessoa não vive a vida, só vive a religião. Que não tenha a sua vida resumida às atividades do templo. Uma igreja que vai para a vida, que vai para a cidade, que vai empreender, que vai fazer riquezas, que vai dar emprego, que vai abençoar pessoas, que vai fazer um grupo em casa, vai dar café, vai ajudar quem está precisando comprar o material da filha. Uma igreja na vida. Por isso que o nome é cidade, porque não é no templo, é na cidade. Deixemos de ser templocêntricos e passemos a ser uma comunidade eclesial. Ou seja, chamados para fora do templo, para ir para a vida abençoar as pessoas, bem do tipo Jesus de Nazaré, que só vai no templo 3 vezes na lógica de Marcos, e na 3ª vez o pessoal já quer matar ele. Eu sonho com uma igreja plural, pastoral. Tem que marcar um horário do pastor. O pastor está morrendo, tem 2 só, inclusive um hoje está fazendo aniversário de casamento. E eu quero fazer uma oração, abençoa o teu filho, meu pai, dá sustância para ele. Que o bichinho anda tão cansadinho, abençoa a irmã Alê para ter paciência com o bichinho, Senhor, nesse dia. Dá sustância para o teu servo. Porque é muito pouco, pastor, para atender o povo. Então a comunidade é pastoral. Pastoreiem-se uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Amorosa, criativa, sensível, compassiva, relevante, abençoada. Que honre a Deus em tudo que faz. 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para... Irmãos, tudo é tudo, irmãos. Tudo é tudo. Não dá para cantar na igreja e pagar propina na segunda. Não dá para assim, santo és incompa, e tratar a mulher mal. É tudo para a glória de Deus. Desde a gestão dos recursos até a gestão da sexualidade, da higiene pessoal. Segunda-feira foi lindo aqui com os homens. Um convite para amanhã. 7h30 tem vôlei, tem dominó, tem baralho, tem conversa. Na última oração ficou no final, que eu cheguei com tanta vontade de jogar um vôlei que eu não deixei o povo nem orar. Mas eu joguei tanto vôlei que deu uma suadeira, que venceu o desodorante. Falei, irmãos, a comunhão hoje é à distância, porque o negócio aqui está bravo. Os irmãos tiveram misericórdia. E amanhã eu vou reforçar. A graciosa, havia graça sobre eles. A cidade via com simpatia como eles viviam.
Uma igreja engraçada, bem-humorada. Olha a linguagem. A linguagem do dia a dia. A linguagem do programa de domingo à tarde. Falando das coisas sagradas com a linguagem da cidade. É irreverência? Não. É desejo de comunicar. Porque você, jovem que cresceu na igreja, estava aqui batendo um papo com o pastor. Pois é, pastor, Corinthians, Palmeiras, você viu o Neneca, pegou o pênalti e tal. E o pastor está aqui falando. Aí disse, pastor, fazer uma oração. Aí o pastor vem assim, meus amados e diletos irmãos. Aí o jovem falou, meu Deus, baixou algum trem nele. Porque ele estava aqui tão normal, batendo papo. O que aconteceu com ele? Religião. A criança está correndo, começou o culto, dá um beliscão, um diácono. O diácono beliscava a criança. Silêncio! Que o Deus terrível está na casa. E a criança disse, quando eu crescer, eu vou sumir desse lugar. Por isso que uma criança disse, o texto que eu mais gosto é, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo, né? Ele fugirá de vós. Ali deu uma bagunçadinha, mas é Atos, uma igreja engraçada, bem-humorada, regada de alegria. Poder sorrir num domingo de manhã. Vai chegando 12h45, a gente está sorrindo. Prega mais, pastorzão. Tá gostoso. Sonho com uma igreja marcada pela oração, meus irmãos. A Bíblia diz que havia temor. E sabe o que é temor? Não é medo. É um estado de adoração contínua, Wagner. Irmãos. Deus é espírito, João 4:23. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Em espírito. Não. Adorar em espírito é adorar um Deus que é espírito e está presente em todo lugar. Se está presente em todo lugar, Luciano, todo lugar é lugar de adoração. Por isso que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 17, vai dizer, orem sem cessar, orem sem parar. Por quê? Estou na fila do banco, estou diante de Deus. Os meninos dormiram mais cedo. E Tati dá aquela passada assim, diz, está estudando ainda, meu bem? Aí eu falo, não, amor, já terminei. E em oração, obrigado, meu Deus, que bênção. Aleluia, glória. Senhor, eu te adoro. A oração contínua na vida. Desculpa, meu bem-querer, a deseja sagrada está sacramentada em meu coração. Então, sonho com uma igreja. Eu estou brincando para você ir recebendo aí. Sabe, pescar? Eu não sei pescar. Mas você vai pescando e você vê que o peixe pegou assim um anzol. E o peixe está tão gostando assim da isca, que já comeu assim uma isca, já engoliu o anzol, já está comendo a linha. E aí depois o pescador faz, vap! É isso que eu estou tentando fazer. Chamar você para fora de você, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Para no seu trabalho as pessoas dizerem assim, meu Deus do céu, que ambiente que ficou com a paz. Que energia é essa, minha irmã? Qual é o teu signo? Meu signo é, eu sou cordeiriana. Cordeiriana? Isso eu não conheço. É porque o cordeiro que tira o pecado do mundo me perdoou dos meus pecados. Qual é o teu? Eu sou canceriana. Me conte como é ser canceriana, que eu vou te contar como é ser cordeiriana. E o assunto do outro vira pauta de encontro para que a graça de Deus inunde a cidade, do mesmo modo que as águas cobrem o mar. Aperta o cinto que eu estou terminando. A maneira como contribuímos, porque eu sonho com uma igreja generosa, que a nossa está começando a aprender a ser, depois de 12 anos, tá? Tem gente generosa, mas a igreja como um todo tem um pecado, tem um porém contra ti. Que em nome de conviver numa comunidade que não faz do dinheiro a pauta central, fez com que muita gente não se engaje financeiramente. Mas está mudando. E eu vou repetir minha oração. Eu tenho pedido a Deus que o mês de março, e eu estou falando diante do tesoureiro, meu Deus, amanhã é o último dia do mês. Dia 1º de abril é o dia da mentira, mas eles vão contar uma verdade. Que esse mês de março seja o mês da maior arrecadação financeira de 12 anos do mês de março. Pelo menos. A minha fé pequena, eu queria pedir para toda a história. Mas aí depende se você vai dizer amém. Se disser amém, eu peço. Amém? Então pronto, é de toda a história da igreja. Dia 1º de abril, dá essa notícia, irmão. Se não der, dá uma oferta boa lá para poder completar. Em nome de Jesus. Aleluia. A maneira como contribuímos é o exame que fazemos em nós mesmos, tá? Então não é sobre dinheiro, é sobre generosidade. Mas é só assim, dar. Não, eu dei para Deus e não procuro saber. Pois é, deu durante muito tempo para enriquecer os caras. Agora nós somos uma comunidade que você dá e a gente diz, olha o relatório, vê direitinho, audita, porque tem contabilidade, tem conselho fiscal.
Tá ali Thaís, conselho fiscal, que fica lá, moeda por moeda. Opa, esse 1 centavo aqui foi para onde? Esse meio centavo aqui foi para onde? A maneira como contribuímos. E eu melhoro. E auditamos, é o exame que fazemos em nós mesmos. A generosidade move o mundo. Acabou não, passa para mim. Passa aí, Roger. Sonho com uma igreja relevante em todas as suas atividades. Sonho com uma igreja diaconal, ou seja, engajada socialmente. Mas diaconia, palavra grega, que serve da cooperação na missão. A palavra diácono é a palavra para garçom. Eu acho que uma tradução boa, aeromoça e aeromoço. Comissário de bordo. Gente, eles são muito educados, Márcia. O senhor deseja um suco? Eu queria congregar numa igreja assim. Que quando fosse recebido, inclusive a gente recebe no sol. E aí, Joab, escuta essa. Eu estou pedindo a Deus, esse vizinho dessa casa é um pastor da igreja Candeias. Uma vez eu liguei para ele, você não está pensando em mudar daí não, irmão? A gente paga o aluguel, você vai para outra casa. Rapaz, ainda não, foi a Lomar Figueira que fez o meu projeto. Eu falei, não, a Lomar Figueira é avô de Gabriela. A Gabriela fala com a Lomar, ele escreve outra para você. Eu estou com vontade de mandar de novo um áudio. Dizendo, cara, muda daí, irmão. Muda daí. E eu fiquei pensando numa comunidade que tem um café. Bucafé, da Igreja dos Irmãos de Conquista. Eu atendia lá os crentes. Tem uma biblioteca da pós-graduação. Tem uma sala dos adolescentes que os bichinhos estão reunidos numa tenda que faz calor, tem hora que faz frio, tem hora que venta, tem hora que chove. Pegar aquele todo, levar lá para a porta e ser um lugar com um sofazinho, com um chazinho e poder acolher melhor as pessoas. Como é que eu posso servir você, Tâmara? Seja bem-vinda. É a primeira vez que a senhora vem aqui. Não, sou fundadora da igreja. Querida, que alegria. Eu não conheço você. Toma um chazinho aqui comigo. Cuidado. O mundo precisa de beleza, irmã Isabel, de carinho, de candura. A irmã Isabel me mandou um áudio dizendo, pastor, estou viva. Deus me levantou, pastor. No final de semana do meu aniversário, eu estava no sítio. E a gente precisa dessas notícias, porque o evangelho é boa notícia. A gente precisa de uma comunidade de pessoas que servem, não apenas com o que fazem, mas com as suas vidas, com o sorriso, com os olhos, com o toque, com o afeto. A cidade é um lugar onde ninguém se vê, ninguém se toca. A comunidade é o lugar dos abraços. Sonho com a comunidade dos carismas, dos dons. A imagem não vai mostrar, mas é uma casa construída do zero que vira notícia para a Bahia. De uma igreja local em parceria com outras igrejas que reconstroem do zero. É uma comunidade que recebe um músico famoso. Deixa aqui. E esse músico conta uma história na rede social dizendo, eu vi sinais e maravilhas. Todos estavam cheios de temor. O que é temor? Adoração contínua. Todo mundo antenado, conectado com o que Deus está fazendo na história. E honrando a Deus com a vida. E muitas maravilhas e sinais eram feitos. É uma criancinha que nasce com menos de 1 quilo. E sua mamãe tem uma casa para ficar até a criancinha ganhar o peso, receber alta, ir para casa e a mamãe chorando, dizer, eu preciso agradecer a Deus porque eu encontrei uma casa de uma comunidade que serve, que não vive para si mesma, que é uma eclesia chamados para fora. Eu sonho com uma igreja socialmente engajada, que prega e que fala, mas que se comunique, que é criativa, que é atraente, que não é legalista, que é encarnada, ou seja, que entra no mundo e não sai do mundo. Uma igreja que dialoga com a cultura vigente e expõe o evangelho da graça de Deus. Todo mundo junto? 1, 2, 3. Para ele entrar no mundo, ele precisou se esvaziar. Filipenses 2, a partir do 5. E eu não vou ter tempo para falar. Leia em casa. Sonho com uma igreja que comunica o evangelho do reino para o homem todo, para o ser humano completo. Igreja que ajuda a irmã a pagar consulta no psiquiatra. Não só prepara a alma para ir para o céu. Sim, pastor, eu sei que o céu vai resolver todos os problemas da vida, mas agora eu preciso de uma consulta. O homem todo, e troca esse homem, viu? A gente vai botar a pessoa toda, o ser humano por inteiro, em todo tempo e espaço. Estou terminando. Martírica é a palavra para testemunho. E sabe o que é testemunho? É ser Jesus de novo, tá? Não é só contar o que ele fez. É ser uma testemunha, e uma testemunha é viver como ele viveu, de modo que as pessoas estejam diante dele quando estiverem diante de nós. Ela é um testemunho de justiça, da palavra, da evangelização,
da contraculturação. Ela é igual e ela é diferente ao mesmo tempo da profecia e da pregação do querigma. Todo mundo junto? Com grande poder. Sonho com uma igreja que testemunha na história com graça, amor e verdade. Todo documento da igreja tem a visão da comunidade. Sonho com uma igreja adoradora, rendida aos pés de Cristo. Da epifania, o que é isso? Que experimenta a presença, a densidade da presença de Deus, da experiência com Deus. Ele estava aqui, eu não sabia. A igreja da pentecostalidade, todo mundo tão ansioso, desejoso por Deus, que a gente daqui a pouco diz, ai meu pai, tô até com medo de abrir o olho, porque tá tanta presença que eu tô com medo de me dar de cara contigo. Aí ele diz, pode abrir o olho. Se você se der de cara comigo, você vai cair no meu colo, porque eu sou o Pai todo amoroso. Eu sonho com uma igreja que exista para glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo junto? O autor do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Pode cortar cabelo? Não pode. Usa calça? Não pode. Vai no show de Mateus e Cauã ou não vai? Não é minha praia. Eu quero falar do amor de Jesus. Eu quero que você fique apaixonado pelo eterno e infinito mar. Tão amando Jesus que aí você diz, é para construir um navio, é agora à tarde, pastor? Estou pronto. Não é uma igreja que fica sendo uma escola de boas maneiras. É a comunidade do Cristo ressurreto e que você diante dele é conclamado por ele a fazer parte do que ele está fazendo no mundo. Sonho com uma igreja e queria que você sonhasse comigo também. E por fim, meu sonho é poder chamar esse sonho de Igreja Batista da Cidade. Amém?